Olá, querido irmão e amigo, seja bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Digital. Na lição de hoje, nós estudaremos Babel e a confusão das línguas. A gente vai aprender ali sobre essa história, né? Uma história fantástica na Bíblia sobre essa torre que os homens quiseram construir e que Deus, ao observar que os planos do coração do homem eram maus, resolve confundir as línguas e assim dispersar os povos pelo mundo, né? Babel e a confusão das línguas. Vamos tirar um aprendizado agora para as nossas vidas? Primeiro eu peço a você que convide o Espírito Santo nesse momento, pegue a sua Bíblia. Se você desejar fazer um comentário ou uma pergunta, você pode comentar aqui embaixo no vídeo. Nós temos também um PDF aqui na descrição do vídeo. Tem um link do Google Drive onde você vai encontrar o PDF dessa lição. Então, eu espero que você goste da lição e que Deus abençoe sua vida. Vamos para a lição? O texto bíblico da nossa lição de hoje é: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Gênesis 11, versículo 1. Olha que coisa interessante, né? Toda a terra falava uma mesma língua. As pessoas se entendiam. Mas depois da Torre de Babel, as pessoas vão falar línguas diferentes. Eles não vão compreender um ao outro. E a gente vai aprender muito sobre isso hoje. O objetivo da lição de hoje é compreender a genealogia em Gênesis no capítulo 10, ou seja, a genealogia de Noé após o dilúvio, né? A partir dos seus 3 filhos, o Sem, Cã e Jafé. Entender o perigo de uma humanidade unida em propósito contrário a Deus. Ou seja, nós vemos aquela frase, né? A união faz a força. Mas quando essa união se opõe a Deus, a queda com certeza virá. Não tem força nenhuma que possa contra Deus, né? Olha o que é dito ali em Mateus 6, versículo 13. É o final da oração universal, a conhecida oração do Pai Nosso, né? Diz assim, ó, o último trecho da oração fala assim: E não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o nosso Deus é dono do reino, do poder e da glória. Então, não há nada que possa contra o nosso Deus. Então, isso é maravilhoso. Reconhecer que Deus intervém na história, revelando sua soberania. Perceber que nenhuma estrutura humana pode substituir a dependência do Senhor. Ou seja, não há nada nessa terra que substitua o depender de Deus, irmãos. Nós temos que depender desse Deus. E na verdade, para nós é um privilégio depender dele. A unidade sem Deus produz confusão. Dependência de Deus produz direção. Então é isso que nós devemos pensar sempre. Se estivermos unidos com Deus, ou seja, na dependência dele, certamente seremos direcionados para coisas maravilhosas. Mas se a nossa união, o nosso esforço seja contra ele, o que vai sair disso é confusão. Os filhos de Sem, Cã e Jafé. Então, essa descrição está lá em Gênesis, no capítulo 10. Gênesis, no capítulo 10, ele vai falar ali de todas as genealogias. Mas a gente resolveu separar aqui alguns tópicos, alguns pontos do que são tratados ali. O primeiro ponto é a tabela das nações, né? Ou seja, quando você lê, se você pegar a sua caneta e fazer ali algumas anotações, alguns rabiscos na sua Bíblia, você vai encontrar ali nações a partir daqueles povos. Babel é uma nação, e assim você vai encontrar algumas estruturas ali. Também o registro histórico do povoamento da terra, né? Aliás, do repovoamento da terra. Ou seja, a partir dos filhos de Noé e das noras de Noé, a terra será repovoada, e ali tem um registro. Então veja que Gênesis, no capítulo 10, você vai ter ali um ensino muito profundo dessa genealogia.
e vai te ajudar em muitas coisas quando você estiver estudando lá na frente. Ali nós também vemos a conexão entre os povos e os eventos bíblicos posteriores. Então, pessoal, entender as genealogias vai nos ajudar bastante quando a gente estiver fazendo estudos lá em Reis, Juízes, no livro de Isaías, enfim, aonde você vai ver reinos e você vai entender a origem desses reinos. Então a Bíblia, ela é um livro assim maravilhoso, porque ela começa a te dar um beabá ainda ali no livro de Gênesis, com a origem das coisas, para que depois você tenha uma compreensão melhor quando você estiver lendo um livro mais complexo, um livro que ele já entenda que você conhece essa genealogia, né? Então é maravilhoso isso na Bíblia. Essa genealogia também é o cumprimento do propósito divino, né? A gente sabe que dessa geração de Noé vai sair também Jesus Cristo. E nós vamos aprender isso nessa lição. Essa lição é muito importante para nós. E Gênesis 10 revela que Deus já conduzia silenciosamente a história em direção à redenção. Ou seja, nós vemos aqui o cumprimento do seu mandato, né? Sede fecundos e multiplicai-vos. Então, tudo isso a gente vê também aqui em Gênesis 10. E eu preparei para vocês uma imagem bem bacana. A gente vai comentar um pouquinho dessa imagem sobre os descendentes de Noé. Então eu tenho aqui, eu vou pegar aqui um marcador, pronto. Eu tenho aqui, ó, os descendentes de Jafé, ou os jafeitas, né? Então tenho Gomer, Cimerianos, aqui a gente vê uma referência lá em Ezequiel 38, versículo 6, Magog, que são os povos do norte, Ezequiel 38, 2, Madai, que são os medos, lembra dos medos e dos persas, né? Então a gente vê também aqui em 2 Reis 17, 6, uma citação desse povo. Javã, que são os gregos, Daniel 8, 21. Tubal, que são os povos da Anatólia. Meseque, que está no norte da Anatólia. Tirás, povos marítimos, Gênesis 10, versículo 2. E o exemplo aqui, Javá, né, que é a Grécia, em Daniel 8, 21. Então, a gente tem aqui como é que eu posso dizer? Nós temos aqui uma conexão com alguns locais de hoje, né? Descendentes de Cã, tem Cuxi, Etiópia e Núbia, Isaías 18:1, Misraim, que é o Egito, Êxodo 1:8, Put, que é a Líbia, Jeremias 46:9, Canaã, que são os cananeus, Josué 3:10. Nós temos aqui a história de Nimrod com Babel e Nínive, está aqui mesmo no Gênesis 10, de 8 a 10. Misraim é o Egito, né? E a gente lembra aqui daquele Egito escravizador, que escravizou o povo de Deus por 430 anos, né? Mais de 400 anos. Né? E nós vemos isso aqui em Êxodo 1:8. Nós temos também os descendentes de Sem, que são os semitas. Elão, que é do povo elamita, né? Elamitas que descendem de Elão, lá em Jeremias 49:34. Assur, que são os assírios, Jonas 1:2. Afaxade, aí aqui a partir de Afaxade nós vemos a linhagem de Abraão. Lud, que são os lídios, Isaías 66:19. E Arã, que são os arameus, 2 Samuel 8:6. E é interessante que Abraão, ele é descendente de Arfaxade, mas quando Deus chama Abraão, Abraão está em Padã Arã. Por isso que Abraão é chamado de arameu, tá? Ele vive na terra dos arameus, né? Em Padã Arã. Um exemplo aqui é Assur invadindo Israel, né? Assur invade Israel. Então eu tenho Jafé, Cã e Sem. Atualmente,
A história, ela vai nos ensinar que os jafeitas, o povo descendente de Jafé, eles estão ali presentes no meio do povo europeu e povos do norte. Cã, eles estão no meio do povo africano e os cananeus, né? E Sem estão ali os hebreus e os semitas, né? Aquela região ali onde tem os hebreus e os semitas, certo? Então, Gênesis 10, ele dá essa origem das nações, né? Um novo povo que se levanta a partir dos 3 filhos de Noé e que estão aí, que vão se espalhar pelo mundo. A linhagem da promessa. Então nós temos aqui a descendência messiânica. O Messias, ele vai descender de Sem. Sem vai ter um filho chamado Arfaxade. Arfaxade vai ter um filho chamado Selá. Selá vai ter um filho chamado Éber. De Éber vai nascer Peleg. Peleg, Reu. Reu, Serug. Serug, Naor. Naor, Terá. Terá vai ter Abraão, né? Abraão, Naor e Arã, né? Vai ter 3 filhos, mas nós estamos focando aqui em Abraão, porque Abraão vai ter Isaac, Isaac vai ter Jacó, de Jacó vai nascer as 12 tribos de Israel, semente de Jacó, uma das tribos é chamada de Judá, e Jesus vem da tribo de Judá. Por isso que ele é chamado de o leão da tribo de Judá, certo? Então Jesus é um judeu que veio para salvar a humanidade. E aqui do lado eu tenho toda a leitura, né? É uma leitura interessante. Então essas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos quando gerou Arfaxade, e aqui ele vai falar a idade. Arfaxade gerou Selá. De Selá vai nascer Éber, eu acho que é aqui Éber, certo? Depois de Éber vem Peleg, eu não coloquei Peleg aqui no negrito, mas ele está bem aqui, ó. Depois vem Reu, Reu vem Serug, Serug vem Naor, Naor vem Terá, Terá está bem aqui, né? Terá vai ter Abraão, Naor e Arã. Então, nesse caso aqui, ó, Naor tem o privilégio de ter um neto com o seu nome, né? Terá vai dar o nome de um dos filhos dele, o nome de seu pai, Naor. Certo? Então, pessoal, Deus, o nosso Deus, já estava preparando tudo. Observa que na lição anterior a gente vai falar ali daquela maldição que Noé lança sobre o seu filho Cã. Ele abençoa os outros 2 filhos, né? E você vai ver que a bênção que ele dá para Sem é uma bênção relacionada ao sacerdócio. Porque de Sem vai nascer Jesus Cristo. Muito tempo depois. Olha o que é dito lá em Mateus 1,17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, sempre 14, 14, 14 gerações. Muito tempo depois, né? Mas tudo isso está registrado. Então, os semitas, eles são um povo sacerdotal, né? Um povo que Deus vai escolher. E vai escolher ali a partir de Abraão. Tá bom? Deus preservou a linhagem da promessa, como nós acabamos de falar. O plano redentor já estava em andamento. Nós acabamos de ler aqui Mateus 1,17. E mesmo após o juízo do dilúvio, Deus já conduzia a história à redenção, né? Então é interessante isso. Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle dele. Isso é maravilhoso. No meio dessa história, ali em Gênesis 10, nós temos a história desse personagem chamado Nimrod. Nimrod é conhecido como um valente caçador. Ele é a primeira pessoa que é poderosa na Terra, né? Depois do dilúvio, eu acredito ali que Noé vai viver um bom tempo com os seus filhos. Afinal de contas, só tem aqueles 8 na Terra, né?
Mas a partir dali eles vão gerando netos, dando netos a Noé, esses netos vão crescer e vão gerar filhos, e aí a gente vê essas descendências, e de um deles vem o Nimrod, né? E esse é o Cush, né? Cush também gerou a Nimrod, ó, tá bem aqui em cima. Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então veja que Nimrod, no tempo dele, fez história, né? Até o tempo de Moisés, Deus está dizendo, olha, ainda pessoas ainda falam, como Nimrod, poderoso caçador, né? Então ficou esse jargão aí por parte de Nimrod. Ele é filho de Cush, descendente de Cã, então, poderoso caçador diante do Senhor. Ele fundou a cidade de Babel, Ereque, Acade e Calné. Então, essas cidades aí foram fundadas por Nimrod. O princípio do seu reino foi Babel. Agora é interessante que Nimrod ele se esforça para ser poderoso na terra e ele constrói grandes reinos, mas a queda de Nimrod é muito grande. Então nós podemos observar isso. A queda de Nimrod é muito grande. Aqui a gente tem um quadro, né, uma pintura da Torre de Babel. Essa pintura está no Museu Nacional de Washington e é um exemplo de como seria essa mega construção. Você vai ver que essa torre, em alguns quadros, ela é circular. Só que aqui ela está num modelo quadrado, né? Quadriculado, certo? Mas esse seria aí um exemplo de como seria essa Torre de Babel. Uma torre que eles estavam construindo para fazer nome sobre a terra. E isso ofendeu a Deus, né? Babel e o sistema de rebelião. Então agora a gente vai falar um pouco sobre essa história dessa torre que Nimrod resolve construir, né? Irmãos, em primeiro lugar, eu preciso que você entenda uma coisa. Unidade é bênção quando centrada no Senhor. Olha o que é dito lá em Salmos 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando a união tem propósito e esse propósito está diante do Senhor, Deus abençoa essa união. Um exemplo de união que agrada a Deus é o casamento, o homem e a mulher formando família, certo? É um exemplo bíblico do casamento, né? Agora, nós vemos que quando um homem se une com mais de uma mulher, embora essa união exista, não foi assim que Deus planejou. E a gente já viu isso aqui no canal. Eu não sei se você já conseguiu assistir todos os vídeos do nosso canal. Nós estamos no 8º vídeo. Então tem muito conteúdo maravilhoso, conteúdo bíblico de excelência, inspirado pelo Espírito Santo. Se você ainda não viu esses vídeos, volta um pouco aí no nosso curso e ouve esses vídeos, né? Assim você ajuda o nosso canal e também abençoa, né? Abençoa esse trabalho e a sua vida, porque você vai estar aprendendo cada vez mais. Bom, então essa união, se ela está de acordo com os propósitos do Senhor, então as coisas vão bem. Mas o problema é que em Babel a união não estava de acordo com os planos de Deus. A união era sem submissão, progresso sem um propósito divino. Então, eles resolveram construir essa torre para fazer um nome. A busca por fama em vez de glorificar a Deus. Olha que coisa perigosa, né, irmãos? Uma busca por fama, por glória, para eles e não para Deus. A Bíblia diz que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Provérbios 16, 18 vai dizer que a soberba precede a ruína. Olha o que está escrito lá. A soberba precede a destruição ou a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos
do que repartir o despojo com soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará, e feliz é aquele que confia no Senhor. Irmãos, é um conselho de Provérbios que nos ensina a ser humildes, que nos ensina a nos colocar diante do Senhor. Babilônia como símbolo espiritual. Essa cidade construída por Nimrod, essa história, ela é tão profunda. Esse comportamento do povo pós-diluviano, ela é tão profunda que a Babilônia ela vai virar símbolo espiritual. Olha que coisa interessante. Ela é símbolo de soberba e oposição a Deus. Ela é a representação de um sistema que seduz as nações. Está lá em Apocalipse 18, de 1 a 4. Diz assim, ó, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados, e para que não morrais nas suas pragas. Apocalipse 18, de 1 a 4. Irmãos, a grande Babilônia é esse símbolo de maldade, de imoralidade. Tem um vinho da imoralidade ali. É muito interessante isso. Toda torre construída para exaltar o homem termina pequena diante do céu. Babilônia deixa de ser apenas uma cidade geográfica e passa a representar um sistema espiritual de oposição a Deus. Torre de Babel como projeto. Ela era um projeto humano, criado, foi ideia dos seres humanos, uma construção também humana, né, com tijolos e betume. Havia ali um desejo de fazer um nome grande sobre a terra. A Bíblia diz que quando Deus abençoou seus filhos, diz frutificar e multiplicar e encher a terra. A Torre de Babel ela fazia um oposto, eles queriam se reunir num só lugar para ficar ali e ali criar uma terra forte, um povo que queria se opor inclusive ao próprio Deus. Isso é uma abominação. Eles não queriam se espalhar sobre a terra, porque eles acreditavam que juntos eles eram mais fortes. Desobediência ao mandato divino, né? Que é o que está aí, Gênesis 9, versículo 11. Na verdade é Gênesis 9:1, né? Enchei a terra, multipliquem-se. Deus deu a terra para o homem viver nela. Entende? Deus deu todas as coisas para que a gente possa viver conforme a vontade dele. Mas o homem, ele cria situações, ele cria coisas para se opor a Deus. E ele não consegue. Você observa que muitos reinos, muitas pessoas já tentaram governar a multidão e ter poder supremo e findaram caindo. Nós conhecemos muitas pessoas assim ao longo da história. Ditadores, czares, reis, pessoas que tentaram governar absoluto e elas caíram. Somente o governo de Deus é absoluto, pois ele é o criador de todas as coisas. A soberania de Deus sobre os reinos. O reino de Deus ele não será destruído. Deus não permite arrogância permanente, que foi o que acabamos de falar. Alguém pode se levantar na terra e se tornar poderoso, e pode até criar grandes coisas, terríveis coisas, mas ele não durará, ele cairá.
Todos os impérios que se levantaram até hoje caíram. Se você estudar ali no livro de Daniel, você vai ver que os impérios caíram. Alguns existem com nome até hoje, mas não são mais fortes. Entende? Mas o reino do Senhor é um reino eterno e este não cairá. Olha o que é dito ali em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. A Babilônia é um misto de todos os reinos que já passaram, pecadores, profanos, que é essa grande Babilônia. Mas ela também vai cair, como nós já vimos aqui. E essa profecia de Daniel, que é uma interpretação do sonho de Nabucodonosor, ela é interessante porque ela está registrada no livro de Daniel. Mas o livro de Daniel, há um pedido de Deus para que aquele livro seja guardado para o tempo do fim. Diz assim, ó, lá no final do livro de Daniel: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu pergunto para você, será que esse não é o nosso tempo? Será que nós não estamos vivendo de novo uma torre de Babel espiritual? Será que nós não estamos vendo uma massa se levantando contra Deus, pregando arrogâncias? Será que nós não estamos vendo pessoas zombando de Deus? Doutrinando, né? Pessoas doutrinadas para o mal, princípios sendo quebrados. Várias situações que a gente vê hoje é de ficar assim, da gente ficar estarrecido. O pecado sempre existiu, irmãos, desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado sempre existe. A partir dali, o pecado vai existir. Mas eu creio que nós estamos vivendo tempos decisivos. Eu creio que está próximo desse momento em que o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído. Eu creio que está próximo a queda desses reinos mundanos, pecaminosos, que se opõem contra Deus. Por isso nós devemos orar e sermos vigilantes no Senhor. E não dar lugar às coisas do mundo, às distrações desse mundo. Essa mensagem é importante para as nossas vidas, pois Deus continua soberano sobre os reinos da terra. E Ele nos convida para compartilhar o reino dele. Intervenção divina, a confusão das línguas. Então veja, quando eles estavam construindo essa torre, e eles estavam se gabando de que eles iam construir uma torre até o céu, e essa torre ia tocar os céus e eles seriam grandes sobre a terra, a Bíblia diz que Deus enxerga lá do céu. Ele vem e fala, opa, tem algo aí que eu preciso intervir. Então Deus ele desce do céu para ver a cidade e ele confunde as línguas. Dessa forma ele espalha os povos sobre a terra. E assim ele intervém esse plano maligno da humanidade. Porque confundindo as línguas, toda a terra não consegue mais se entender. Né? E são muitas línguas. Grande é o poder de Deus, cuja presença observa continuamente toda a terra. Olha o que é dito lá em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Então Deus, ele enxerga tanto os maus quanto os bons. Né? É interessante observarmos isso. Conclusão. O convite da graça. Deus corrige com amor, permanece fiel mesmo diante da rebeldia humana. E o mais importante, ainda hoje ele chama o homem ao arrependimento. Ainda hoje, Deus espera que o ser humano tire do seu coração a soberba,
tire do seu coração a altivez. Até hoje, Deus espera que o homem reconheça que ele é Deus e que se coloque diante dele. E assim esse homem possa provar das bênçãos do Senhor. Há um convite do Rei dos Reis, há um convite do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, Cristo quer fazer morada em nosso coração, no meu coração, no seu coração. Ele quer te mostrar as verdades sobre o reino. Agora, ele não vai invadir a casa, ele bate a porta. Eu deixo essa frase para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Não escolha a confusão da autossuficiência. Escolha a paz que nasce da presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra tenha sido edificante para você, como foi para mim quando preparei tudo isso. Preparamos uma lição especial em PDF, preparamos esse slide e finalmente preparamos esse vídeo para edificar a sua vida. Se você gostou dessa lição, compartilha. Envie para alguém que precisa compreender mais as coisas de Deus. Lições focadas na palavra de Deus, feitas com amor. Peço a você que nos ajude, divulgue o nosso canal, compartilhe esse ensino maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula. Forte abraço, fica na paz de Deus.